Graça e paz, meninas. Podem se assentar, por favor. É sempre muito bom estar aqui junto com vocês, podendo compartilhar, né, da palavra de Deus. E eu confesso que eu assisti às outras ministrações e eu pensei que eu já tinha levado todos os puxões de orelha do Senhor, que eu precisava. E eu estava assim, até andando assim, sabe, gente? Por todas as ministrações, todas, da primeira até a última que eu assisti, fui muito ministrada pelo Senhor. O Senhor falou muito comigo, em todas as ministrações. Só que quando eu fui preparar a palavra, eu fui sabatinada. Então, deixa eu contar para vocês que essa palavra aqui foi para mim, tá? Foi para mim. O Senhor trabalhou em mim essa palavra. E eu vou compartilhar com vocês agora. Quem achar que, né, que vai ser útil para vocês, recebam a palavra. Boa tarde a todos em casa, muito bem-vindos. E vamos lá nos banquetear com a palavra do Senhor, porque ela transforma. Ela é quem realmente transforma. Nossas palavras podem ser condutoras de vida ou de morte. Então, todas as nossas palavras, no mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou nós falamos palavras que produzem vida, ou nós falamos palavras que produzem morte. Andréa, mas que morte é essa? A morte da alegria, a morte dos sonhos, a morte da fé, a morte da comunhão, a morte do amor. Então, temos que vigiar. A palavra de Deus, em Provérbios 15, versículo 4, na versão King James, diz o seguinte: a língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Uma brecha. Então, quando nós pronunciamos palavras perversas, nós estamos dando brechas, legalidades. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, palavras são sementes. Essas sementes, elas são semeadas no mundo espiritual. E aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E aqui a palavra diz que nós vamos comer do seu fruto. Então, nós sofreremos as consequências daquilo que nós falarmos. Seja bênção ou seja maldição. Então, da nossa boca pode sair bênção ou pode sair maldição. A palavra de Deus diz que quem guarda a sua língua preserva a própria vida. Provérbios 13, 3. E ainda, que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. O que é torpe? É impróprio. Que nenhuma palavra imprópria saia da nossa boca. Tudo que não é decente, tudo que não é puro, tudo que não é justo, tudo que não é verdadeiro, não pode sair da nossa boca. Tudo que é nojento, depravado, que contraria ou fere os bons costumes, a decência e a moral. As palavras, irmãs, elas podem ser expressas ou elas podem ser internalizadas. Porque o tempo todo a gente está falando com a gente mesmo, através do diálogo interno. Então, muitas pessoas expressam as palavras e aí elas contagiam, né? Contaminam ou contagiam ou contaminam. Contagiar é uma coisa boa e contaminar é uma coisa ruim. Então, você, com as suas palavras, você pode contagiar as pessoas de fé, de esperança. E com as suas palavras, você pode contaminar as pessoas. Então, as nossas palavras, elas sempre vão produzir consequências. Sempre. E elas podem ser também internalizadas ou externalizadas. Internalizadas é aquela pessoa que passa o dia todo falando coisas ruins para si mesma. E aí daí surgem todas as doenças emocionais. E a gente vai se enchendo
de palavras ruins contra a gente, contra o próximo. Às vezes se inflamando, às vezes se perturbando. E tudo começa onde? Palavra é uma ação, palavra é um comportamento. Antes de me comportar, eu acreditei, eu pensei, eu senti e só depois eu expressei através da palavra. Então a gente fala aquilo que a gente acredita. Por isso que Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. O que é o coração? O nosso reservatório interno. É no nosso coração que a gente mantém tudo aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que faz sentido para nós. O que eu acredito se transformará na minha vida, vai me dominar e me controlar. Então, ele se transformará numa realidade, porque eu acredito naquilo. Jesus diz assim em Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificados, perdoados, e pelas suas palavras serás condenados. O que vai definir se eu vou ser justificado ou condenado? Jesus já fez a parte dele, ele já veio para nos justificar. Agora, o quanto nós vamos nos apropriar do que ele fez por nós, é uma escolha diária, irmãs. Nós temos que escolher se queremos ser justificados pelo sangue do Cordeiro, ou se vamos ser condenados por uma língua difamadora, uma língua venenosa, uma língua julgadora, maledicente. As nossas palavras revelam nosso coração, nossa identidade e o nosso caráter. Olha isso, que profundo, gente. As nossas palavras revelam o nosso coração, a nossa identidade e o nosso caráter. Por que revela o nosso coração? Como já disse agora há pouco, a boca fala do que o coração está cheio. Tem uma palavra que mexeu muito comigo, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Isso é forte, não é? Eu achei muito forte essa palavra. Quando Jesus ele declarou que a boca fala do que o coração está cheio, ele quis dizer o seguinte: alimente-se da palavra de Deus, porque a sua boca vai exalar o evangelho, vai exalar bênçãos, vai exalar cura, vai exalar fé, esperança. Ninguém que falava com Jesus saía sem esperança. Quem é que tinha um encontro com o Senhor e saía sem esperança? Saía sem fé. Porque Ele é a fonte, Ele é a palavra viva que desceu do céu. E nós, como embaixadoras do Senhor, nós temos que ser essas palavras vivas que abençoam, que frutificam no reino dos céus. Irmãs, se as nossas palavras, elas revelam a nossa identidade, através daquilo que a gente fala, as pessoas vão saber se nós somos ou não de Deus, se nós somos ou não do Senhor. Ora, se eu falo com um chinesinho, o pai dele é o quê? Se eu falo, com um americano, o que essa criança fala? Ela fala inglês, o pai dela é o quê? Americano. Então, pelo que a gente fala, a gente descobre quem é o pai. A gente sabe quem é o pai pelo idioma. Tem uma coisa que é muito importante. Filha de Deus fala o idioma do nosso pai. E o idioma no nosso pai
é fundamentado na palavra de Deus. Palavra de Deus. Irmãs, isso é muito sério. Nós somos chamadas filhas de Deus, porque nós nascemos de novo. Quando a gente nasce de novo, porque nós nascemos em Cristo, todas as coisas velhas se passaram, os maus costumes se passaram, os vícios, porque falar mal dos outros, usar a palavra de forma imprópria é um vício. Quando a gente se converte, essas coisas têm que ficar para trás. A gente não pode aceitar isso na nossa vida. Quando a gente aceita o Senhor, a gente nasce de novo. Tem que acontecer o que está dizendo em Salmos 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O nosso coração tem que ser habitado pela palavra de Deus, porque se a palavra de Deus estiver no nosso coração, nós não pecaremos contra o Senhor. Colossenses 4:6 diz o seguinte, que para nós que somos filhas de Deus, para que o manifeste, como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas a palavra de Deus fala, no Salmos 64:3, que os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas cheias de veneno. Ao longo dos meus anos atendendo no consultório, muitos anos eu ouvindo tantas atrocidades. Eu quero compartilhar com vocês duas situações. Alguns anos atrás, eu atendi uma pessoa que tinha tentado se matar. E ela estava muito fragilizada. E quando um familiar foi visitá-la no hospital, a primeira coisa que essa pessoa ouviu desse familiar é: nem para morrer você presta. Irmãs, para tirar uma palavra dessa, maldita, do coração desta pessoa, só o Espírito Santo de Deus. Porque o que ecoava era assim: eu não presto para estar viva, eu devia estar morta. Olha que palavra maldita. Essa pessoa deve ter falado em profunda ignorância, mas ela foi uma porta-voz do inferno. O diabo soprou e ela falou, expressou, através dessa palavra maldita. E um outro caso que me chocou, foi de uma senhora que eu atendi há muitos anos atrás. Eu lembro que eu era psicóloga, tinha me formado há pouco tempo, eu fiquei horrorizada com aquilo. Alguém me encaminhou, acho que o médico encaminhou, porque ela tinha uma anorexia crônica, uma coisa absurda. Ela só comia para sobreviver. E trabalhando aquela senhora, ela nunca tinha feito terapia, ela passou a vida com aquela anorexia, então comer para ela era terrível. Ela enxergava na comida humilhação. Por que ela enxergava na comida humilhação? Porque quando ela era pequenininha, ela estudava numa escola pública. E há muitos anos atrás, essa senhora, quando eu atendi há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, ela deveria ter uns 70 anos. Ela estudava numa escola pública e há muitos anos atrás, quem estudava na escola pública tinha que ser ou muito inteligente ou muito rico. As pessoas eram ricas, estudavam na escola pública, porque a escola pública era referência, era a melhor escola que tinha. E ela era uma criança muito inteligente e ela estudava na sala de uma menina muito rica. E ela era a melhor amiguinha dessa menina, que era muito rica. E elas tinham que fazer um trabalhinho, a menininha chamou ela para ir tomar café na casa dela e fazer o trabalho. Elas fizeram um trabalhinho, ela devia ter uns 8 anos, 9 no máximo. E após fazer o trabalho, a menina falou: vamos tomar um café da tarde? E ela falou: vamos. Só que na casa dela, tomar café era tomar um golinho de café e um pedacinho de pão. Às vezes com manteiga e às vezes puro.
E quando ela foi tomar café, a menina abriu uma porta, era uma sala de jantar, e tinha uma mesa, que ela dizia que era uma mesa gigante. E nessa mesa tinha de tudo: bolos, biscoitos, bolachas, pães, geleias, queijos. Tinha de tudo, sucos. E ela ficou deslumbrada, e ela disse para a amiguinha: quanta comida! Aí a amiga falou para ela: come tudo que você tiver vontade, pega o que você quiser. E ela disse que começou a pegar, encher a mãozinha, e quando a mãozinha já não cabia mais, ela colocou o bracinho, e ela foi colocando no braço aquele monte de comida. E quando ela estava indo sentar, feliz da vida, porque ela ia se banquetear, a governanta entrou e gritou com ela. Falou: menina mal educada, morta de fome, você não tem comida na sua casa? Que coisa absurda. Comendo desse jeito na casa dos outros, que falta de educação. E ela falou que aquela mulher acabou com ela. Acabou com ela. E a partir daquele dia, uma palavra vinda do inferno. O inferno usou a boca daquela mulher. Aquela mulher foi condutora de morte na vida daquela criança. Ela começou a estabelecer uma relação com a comida, que comida era igual humilhação. Então, essa senhora, ela passou a vida comendo somente para sobreviver. Quando ela já percebia que ela estava totalmente sem força, ela comia alguma coisinha. Mas ela teve a vida inteira, uma vida inteira, tendo uma relação terrível com a comida. Por conta de uma palavra maldita, falado por uma pessoa desprovida do conhecimento da palavra de Deus. E essa pessoa não tem ideia do quanto ela prejudicou a vida dessa mulher. E coisas assim. Para a pessoa pode ter sido uma simples palavra, mas para aquela mulher foi morte da alegria de se alimentar. Olha que coisa séria. E vivia de médicos em médicos, né? Porque vivia desnutrida. Ai, Senhor. As nossas palavras revelam, como eu disse agora há pouco, também o nosso caráter. Pessoas de caráter são aquelas que temem a Deus, que buscam a justiça, que amam o próximo e vivem de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que não dão lugar ao diabo, se desviam do mal e são exemplos de fé, de obediência e de retidão. Falhas de caráter geram o quê? O pecado das más conversações. E agora eu quero falar sério com vocês, irmãs. Pecado das más conversações. O que isso significa? As más conversações, elas geram filhas. E olha o nome dessas filhas: maledicência, murmuração, fofoca, mentira, condenação, potencialização. E pasmem. Exemplo, a maledicência. Qual é o lugar que a gente aprende maledicência? Primeiro lugar que a gente aprende maledicência: em casa. Geralmente, quem é a primeira condutora, professora de maledicência numa casa? A mãe. Geralmente a mãe. A criança observa. A mãe falando mal da vizinha, da tia. Falando mal da irmã, do irmão. Falando mal dos amigos. Falando mal do pastor. Falando mal da igreja. Falando mal do país. Falando mal dos presidentes, dos políticos. A criança cresce entendendo que tem que falar mal. Ninguém ensina para a gente que maledicência é uma coisa ruim. Como a gente sabe, Deus coloca um registro interno no nosso coração, no fundo a gente sabe que aquilo está errado. Mas o mundo ensina que fofocar é gostoso, que é divertido. E a palavra de Deus diz que isso é abominação. Eu fui aprender o que é maledicência aqui, com a palavra de Deus. Ninguém me ensinou. Eu não aprendi em casa, eu não aprendi na escola, eu não aprendi em lugar nenhum. Eu aprendi
com o Senhor. Más conversações. É uma conversa ruim, desprovida da presença e da direção de Deus. Quando a gente entra em má conversação, o Espírito Santo ele se retira. Ele não habita ali. A maledicência é fofocar, falar negativamente de outras pessoas, dar também ouvidos a quem fala mal. Há um tempo atrás, irmãs, eu fui contaminada por isso. Eu admirava muito uma pessoa. E alguém chegou para mim e falou coisas ruins dessa pessoa. E a partir daquele dia, vocês acreditam que eu comecei a olhar aquela pessoa de forma diferente? Até que o Espírito Santo me mostrou, isto está errado, você deu ouvidos àquela maledicência. Eu ainda falei para aquela pessoa, falei, olha, eu nunca vivenciei isso com essa pessoa sempre se mostrou assim, assim, assado. Mas eu deveria ter exortado na palavra de Deus. Porque quando alguém vem falar mal de alguém para você, e você simplesmente se cala, é porque está concordando. Existe um ditado popular que quem cala, consente. Então, não podemos fazer isso. Nós devemos exortar. A palavra diz em Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras falsas, porque dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não podemos participar da roda dos escarnecedores. Vamos combinar uma coisa? Quando alguém vier falar mal de alguém para você, fala assim, vamos orar por essa pessoa? Não vamos falar mal não. Vamos orar para ela. Para que o Senhor venha dar graça. E para o Senhor trabalhar os nossos olhos para que a gente não enxergue os defeitos do outro. Porque enxergar os defeitos do outro é cômodo para o ser humano. Porque enquanto ele está ocupado enxergando os defeitos do outro, ele não está olhando para os seus próprios, que precisam ser corrigidos e que dependem dessa consciência para serem corrigidos. Então é tão mais prático falar do defeito do outro, não é mesmo? Eu não tenho responsabilidade com o defeito do outro. Agora, quando eu olho para os meus defeitos, eu tenho responsabilidade. Quando eu falo mal de alguém, eu tenho que entender. Né? Minha mãe sempre me ensinou, quando se aponta para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Eu tenho que entender que eu não sou melhor do que o outro. Quando alguém chegar para a gente para falar mal de alguém, essa pessoa e a postura dessa pessoa revela quem ela é. E a minha postura, como eu vou lidar com aquilo que a pessoa está falando, revela quem eu sou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a pessoa está falando mal de outra, não tenha dúvida, ela vai falar mal de você para alguém. E se a pessoa vem falar alguma coisa de alguém para você e você não se posiciona como filha de Deus, você revela que você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O que é ser uma nova criatura. Então, que o Senhor tenha graça e misericórdia da nossa vida, que Ele tenha muita misericórdia, porque nós precisamos estar atentas a isso. Porque, como o mundo diz, fofocar é gostoso. Fofocar é bom, né? Uma vez eu vi, eu nunca esqueci, que o fofoqueiro é um traficante de escândalos a serviço do inferno. Eu vou repetir. O fofoqueiro é um traficante de escândalos a serviço do inferno. Vocês concordam? A palavra de Deus em Tiago diz, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Não vamos colocar lenha nesse fogo, irmãs.
Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inclusive o corpo de Cristo. Inclusive o corpo de Cristo. Nós não podemos nos deixar contaminar. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. Nós não fomos resgatadas por Jesus para ferir, deprimir e destruir pessoas com as nossas palavras. Devemos contagiar os outros com o bem, com a palavra de Deus. Remova a maledicência das suas palavras. Então, lembram? Má conversação tem filhas. Uma delas é a maledicência. Vamos para a segunda. Murmuração. A murmuração. É a reclamação, né? E a reclamação, ela torna-se um estilo de vida. É aquela pessoa que é viciada em reclamar. E aí, a pessoa ela gera insatisfação, irritação, impulsividade. Se torna impulsiva. A pessoa se torna ingrata. Tudo isso são frutos da murmuração. Olha só. Vocês percebem que uma coisa vai gerando outra pior? E aí a gente perde o quê? A gratidão. A palavra diz, em tudo dai. Em tudo. Tudo. Em tudo dai graças. E a murmuração não dá graças a nada, absolutamente nada. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 2:1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. E olha o que o Senhor diz no começo do versículo, deixando. Tem que ficar lá atrás, deixa para trás, deixa. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra, guardando a palavra, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha só, o que é ser luz do mundo? É ser esse braseiro, é reter a palavra. Misericórdia, irmãs, não podemos usar nossas palavras, a nossa boca a serviço do inferno. Outra filha das más conversações, a crítica. A crítica aos outros é uma forma leviana de se autoexaltar. Quando eu critico alguém é porque eu me sinto melhor que essa pessoa. Eu fico me autoexaltando, por isso que eu critico. Olha, fulana, você viu? Você viu que ela não fez isso? Viu que ela fez aquilo? Viu que... Porque a pessoa se sente superior. Ninguém é bom. Ninguém faz nada direito. Todo mundo está errado. Só eu estou certa. Porque quando eu critico é porque eu estou certa, é isso? Eu parto desse princípio. Como eu disse agora há pouco, criticar também os outros é uma forma de não olhar para o próprio defeito. Jesus explica isso muito claramente em Mateus 7, 3, 5. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Outra filha da má conversação, o julgamento.
Geralmente, quando a gente julga alguém, a gente condena. Quando a gente julga, a gente condena. Quando a gente julga alguém, ninguém é absolvido nesse julgamento. É condenado. E todo condenado é punido. Então, olha aí, a condenação, outra filha da má conversação. Isso não provém do Senhor. Mateus 7, 1, 2 diz assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Irmãs, aqui Jesus proíbe que julguemos, pois julgar é falhar no perdão. O que é julgar, condenar alguém? É falhar no perdão. Isso é sério. O que Jesus manda? A gente julgar, condenar ou perdoar? Outra coisa que é filha da má conversação é a mentira. É o exagerar. Sabe aquelas pessoas que vão contar uma história, elas potencializam, elas exageram. Elas tornam a coisa pior do que já é. Então, elas engrandecem a mentira. Quando eu exagero, eu engrandeço a mentira. O velho homem quer engrandecer tudo que não presta, mas a nova criatura engrandece a Deus e quer abençoar o que é bom. Meninas, devemos ser porta-vozes de Deus nessa terra. Porta-vozes de Deus nessa terra. A escolha do que falamos é somente nossa e produz consequências para nós e para os outros. Se não souber o que falar, fica quieto. O silêncio é uma dádiva. O silêncio é para os sábios. Em Provérbios fala que se você não tiver o que falar, quieto. E a Bíblia também fala em Eclesiastes que há tempo de falar e há tempo de calar. Não tem nada de errado em falar para a pessoa, não sei o que dizer, eu vou orar a respeito. Vamos orar. Porque Deus sempre tem o que te falar. Eu não tenho. Muitas vezes eu não vou saber o que dizer, mas a palavra dele sempre saberá te instruir. Se amamos a Deus, temos que ter sabedoria no falar. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, porque a religião desse é vã. Vou repetir, gente. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã, ou seja, é só um frequentador de igreja. Quem não refreia a língua é um frequentador de igreja. Se nós cometemos esse pecado das más conversações e dessas filhas que eu citei, nós precisamos mudar a nossa postura e nos posicionarmos em Deus. Primeiro passo, confessar. Porque a palavra de Deus em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa o pecado e o que? Abandona, alcança misericórdia. Aquele que confessa. Então eu fui confrontada com essa palavra e eu ajoelhei e pedi perdão para Deus. E confessei tudo o que eu lembrava que eu tinha dito, falado, coisas de muito tempo atrás, inclusive. Falei: Senhor, a partir de agora eu estou fechando esta brecha. Estou fechando esse portal do inferno na minha vida e na minha família. Irmãos, eu lembrei de coisa, irmãs, de muitos anos atrás. Lembrei de coisas recentes também, mas me veio à memória. E eu falei: Senhor, eu preciso fechar brechas e preciso fechar esse portal do inferno. Porque quando a gente tem esse pecado aqui, das más conversações, a gente abre o portal do inferno na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos.
Então, irmãs, eu fiz isso. E eu confesso para vocês que foi muito importante para mim. Fez muita diferença para mim. E eu creio que se nós confessarmos a Deus esse pecado, e nós nos arrependermos e abandonarmos, o Senhor vai derramar a misericórdia dele sobre nós. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O sangue do Cordeiro vem sobre nós para nos justificar, mas tem que ter arrependimento. É necessário que haja arrependimento. Todas nós tropeçamos na palavra. Todas nós, sem exceção, tropeçamos na palavra. A palavra de Deus diz em Isaías 6:5, quando a gente reconhece, a necessidade de colocar guarda na porta da nossa boca, com temor de Deus. Isaías disse uma vez ao Senhor: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que esse temor venha sobre nós, e que a gente possa dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, porque meus lábios são impuros. E eu preciso, Senhor, receber da tua parte cura para a minha boca. Arrependa-se e entregue o seu coração ao Senhor. A palavra de Deus diz em Ezequiel 36:26, e um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observará os meus juízos, e a minha palavra. Então, o Senhor, quando a gente se arrepende, o Senhor coloca dentro de nós essa consciência. O Espírito Santo se alegra. Porque quando a gente entristece o Espírito Santo, não tem como ele habitar no lugar de maledicência, de murmuração. Não vamos nos deixar enganar, porque a gente vem na igreja que nós estamos blindadas, somos melhores do que os outros, que não conhecem Jesus. Tem muita gente na igreja que não conhece Jesus, que não caminha com Jesus, que a sua língua não se converteu, que não sabe o que é ser renovado pela palavra, que não vive em novidade de vida, mas que bate cartão na igreja. Uns vêm uma vez por semana, outros vêm uma vez ou outra, outros vêm direto. Deixa o passado, a culpa para trás. Quando a gente se arrepende, a gente tem que pegar a culpa e deixar para trás. Porque o Senhor não lança no nosso rosto quando há arrependimento. A palavra diz assim: e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que o Senhor espera com esse trabalho que foi feito aqui, semana após semana? Ele espera que a gente se arrependa. Ele espera que a gente deixe essas coisas, a gente largue, que a gente abandone. Em todo o processo de mudança, eu tenho que deixar o que não me serve mais. Em todo o processo de mudança, eu tenho que adquirir o que eu preciso. Não é assim na nossa casa? Se a gente muda de casa, a gente deixa o que não serve, adquire o que precisa e mantém o que está bom. Da mesma forma, dentro de nós. Senhor, eu sou sua filha, a minha identidade é de filha de Deus. Então, Senhor, eu confesso diante de Ti esses pecados, Senhor, que eu cometi. E eu fecho, Senhor, os portais do inferno na minha vida, na minha saúde, na minha casa, nos meus filhos. E, Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Senhor, eu quero que da minha boca exale bênçãos. Eu quero que as pessoas enxerguem o Senhor através da minha vida. Que eu seja sal e luz nesse mundo de trevas, esse mundo dominado por trevas.
Que todos aqueles que ouvirem a minha voz se encham de fé, de esperança e de arrependimento e queira fazer o que é certo diante do Senhor. E o Senhor quer que a gente caminhe nessa direção. Nessa direção. Porque quando Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante, é uma vida pautada e fundamentada na verdade. Na verdade, na palavra dEle. Se nós não estamos vivendo essa vida abundante, é porque tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E viver vida abundante não é viver cheio de dinheiro não, tá? Não tem nada a ver, não é esse tipo de abundância. É abundância de paz, de alegria, de contentamento. Onde não importa as circunstâncias, ninguém e nada vai roubar a paz que excede todo o entendimento que vem somente do trono de Deus. Só o Senhor pode dar essa paz. Então, sejamos colaboradoras de Deus através das nossas palavras. Vamos espalhar vida, ânimo, cura, fé, gratidão, esperança, através das nossas palavras. E é uma evidência de que a pessoa é de Deus, é o que ela diz. Engrandeça e exalte a Deus. Confesse o Senhor, engrandeça e exalte o nome do Senhor através da sua boca. Quanto mais de Deus você falar, mais o diabo fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Resisti e ele fugirá. Promessas de Deus para quem foi vítima de más conversações. Agora essa palavra é para você. Eu não sei se aqui alguém foi ferido de forma profunda pela maledicência, pela fofoca. É para você que Deus vai te falar agora. Isaías 54, 17 tem uma palavrinha para você. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Para você que foi ferido, o Senhor te justificará. É uma promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meninas? Eu sugiro que vocês em casa façam uma lista, sondem o coração de vocês e analisem o que sai de bênção da minha boca e o que sai de maldição. E ao longo desses dias foi ensinado para vocês o que fazer com isso. O que fazer com isso? E pergunte-se a si mesma, quem eu engrandeço com as minhas palavras? Quem eu engrandeço com as minhas palavras? Quem domina o meu coração? O que as minhas palavras revelam sobre o meu caráter, sobre a minha identidade? Quem eu represento com as minhas palavras? A quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Meninas, a minha proposta é para a gente deixar de brincar de ser crente. Vamos ser mulheres de Deus de verdade? Vamos despovoar o inferno com o nosso testemunho? Com a nossa identidade? Com as nossas palavras? Meninas, lembrem-se que eu falei que essa palavra primeiro era para mim. Que fique registrado aqui. Eu fui assim, confrontada com essa palavra. E me fez pensar muito. E eu peço ao Senhor que o mesmo Espírito que trabalhou em mim e me fez despertar para muitas coisas, eu peço ao Senhor que Ele venha agora e que cada uma de vocês possa experienciar na vida de vocês o discernimento que vem do trono de Deus e que haja arrependimento, que haja confissão, arrependimento, que haja mudança, que a gente abandone esse vício maldito
de usar a nossa língua a serviço do inferno. Que a gente use a serviço do céu. Amém, meninas? Vamos orar? Vamos orar. Quem puder, quem não puder, não tem problema. Mas quem puder, ajoelhe-se na presença do Senhor nesse momento. Quando a gente se ajoelha, a gente está rendendo ao Senhor. Submissão a Deus. Se alguém não puder, não tem problema. Quem tem problemas no joelho, não precisa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidas no nome santo de Jesus Cristo, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, para que a gente resista ao pecado das más conversações, Senhor. Senhor, isso não tem parte contigo, Senhor. E nós somos suas filhas, Senhor. Nós te amamos e nós temos que viver em novidade de vida. Senhor, unge os nossos lábios, Pai, para que através da nossa boca, através da nossa língua, a gente possa exalar a Tua palavra que liberta, que cura, que salva, que restaura, Senhor. Tira do meio do seu povo, Senhor, toda língua venenosa, toda língua do inferno, que vem para matar, roubar, destruir, Senhor, os seus projetos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, para nos ensinar, Senhor. Que bom que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Senhor, nós estamos aqui, sedentas, Senhor, por transformação. Que nenhuma mulher saia daqui dessa igreja hoje, sem ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e transformada, Senhor, tendo consciência profunda, Senhor, daquilo que o Senhor abomina, daquilo que o Senhor não gosta, daquilo que o Senhor tem nojo, Pai. Senhor, trabalha na vida de cada uma de nós, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo todos os dias, toda hora, todo segundo, para nos alertar, para nos mostrar, para nos corrigir, para que a gente crie cada dia mais a consciência, Senhor, de que somos suas filhas. Senhor, queremos falar o Teu idioma, Pai. O Teu idioma que é santo, que é puro, que traz vida e vida em abundância, Senhor. Trabalha em nós, Pai. Trabalha em nós, porque nós necessitamos do Teu toque, Pai. Toca nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, que nós podemos ser agentes do Teu reino, na nossa casa. Porque quando nós formos, Senhor, evangelizar alguém, a gente não seja como os hipócritas, que falam da boca para fora, mas não vivem o que pregam. Senhor, que a gente tenha propriedade, autoridade e legitimidade para levar o Seu santo nome para o mundo. Porque quando nós temos essa autoridade, vidas são transformadas pelo poder que há na Sua palavra, Senhor. Que a gente não envergonhe a Sua casa, Senhor. Que a gente seja vasos de honra e não de desonra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Trabalha em nós. Trabalha no nosso coração, no nosso caráter, na nossa identidade, Senhor. E que a nossa boca nos conduza à Tua presença, hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Louvado seja o Senhor, porque Ele corrige a quem Ele ama. Amém? Glória a Deus.